Oremos ao Senhor. Senhor, é um privilégio que Tu nos dás de vir à Tua casa. Ó Deus, e poder orar a Ti. Saber que esta linha de contato nunca está interrompida. Qualquer hora que elevarmos nossos pensamentos, sempre o Senhor está na outra ponta, nos ouvindo, atento. E como um pai ansioso de ouvir a voz dos seus filhos, assim o Senhor também ama ouvir a voz das tuas filhas, dos teus filhos. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que é chegada, e aqui estamos na Tua casa e viemos orar a Ti. Pedimos que em tudo nos abençoe, dando-nos, Senhor, aquilo que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a toda a igreja. Também a nossa boa noite àqueles que estão na internet. Geralmente hoje é um culto de oração aqui em nossa igreja. E para que todos saibam, vocês de longe, está um pouco frio aqui em Chapecó. E nem todos têm aquele ânimo de enfrentar o frio, né? Mas para da nossa parte, a nossa boa noite a todos vocês, os da internet também. Podeis assentar? Eu quero que vocês abram vossas Bíblias para um comentáriozinho muito rápido antes de orarmos. Em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 22. O verso 1 do capítulo 1 em diante nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler de novo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E os últimos versos de Apocalipse 22, vamos ler o 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É uma palavra grega. Revelar quer dizer tirar a cortina de cima daquela, como artista, quando faz o seu trabalho, ele cobre ela para deixar o seu trabalho, seja pintura ou escultura, para deixar para apresentar ao público no dia da inauguração.
Então, quando chega aquela hora, ele tira o véu. Por isso a própria palavra Apocalipse quer dizer tirando o véu. Tirando o véu, daí a pessoa sabe o que se tem por baixo, né? Antes de tirar o véu, aquilo é um segredo. E durante todos os séculos temos tido teólogos, grandes homens, estudiosos, mas eles apalparam aqui, apalparam ali e disseram, é isto. O outro chega e diz, não, é aquilo. O outro diz, não, vocês estão errados, é isto. Então precisaria que Deus mesmo abrisse este livro. E a maneira de Deus sempre fazer isto é através de profetas. Não há outro caminho para Deus trabalhar a não ser através de profetas. Como nos diz em Amós 3,7, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Não é seus servos os pastores, seus servos os evangelistas. Não, seus servos os profetas. Isto foi estabelecido ali sobre o Monte Sinai, quando demonstra claramente que o povo não tem estrutura para ouvir, ter um contato direto com Deus. E Deus simplesmente falou com toda a nação israelita sobre aquela montanha, e o povo se afastou. E chegou depois a Moisés e disse, Moisés, não fale Deus conosco, fale contigo, e você nos passa e obedeceremos. E Deus disse, boa coisa. Então, ali foi estabelecido o padrão, sempre é o caminho, é o meio de Deus falar, vamos dizer, a linha telefônica de Deus falar, é a torre hoje, né? De Deus falar com o seu povo. Esta energia que nós temos aqui, em um certo sentido, ela vem lá da usina, mas ela teve que passar por muito tratamento antes de chegar até aqui. Ela passou pela estação, os geradores mandaram a energia para a estação, da estação veio subestação e veio, até que chegou aqui no transformador, para que chegasse a quantia exata para nós podermos usar. Caso contrário, não teria como usar. Assim, Deus também tem. Entende? Ele é a fonte geradora. Deus tem os seus profetas, depois tem os seus ministérios, e por fim chega a cada crente, a cada lâmpada. Não é certo? Mas é o mesmo Deus tratando com todos nós. Então vejamos, irmãos, que é um livro um tanto misterioso, e é misterioso. Ele foi escrito em símbolos, entende? Em símbolos, em animais, cavalo, dragão e tanta coisa ali que quem olha simplesmente diz, não entendo nada disto. Agora, um símbolo, ele está falando, ele nos aponta para alguma coisa. Não está ali só por estar, não. Há um sentido. Agora, quem poderia nos dar o exato sentido de tudo isto? Teria que ser um profeta. Um profeta. Então, agradecemos muito a Deus por ter nos dado este profeta. Se o irmão Brana fosse um homem sábio, entendido, a gente diria, mas também, veja só, quantas faculdades, quantos estudos, um homem tão sábio. Mas a maravilha está que veio através de um homem simples, que não tinha nem o primário completo. E como que as mensagens é como engrenagens, uma casa com a outra e gira sem se chocar.
Então, a conclusão é esta: só pode ser Deus. Então, é Deus que tem feito isto. Este livro foi o próprio Senhor Jesus Cristo. João só foi o escriba. João só escreveu o que via, o que ouvia. Ele só fez isto. Mas ele é o livro, vamos dizer, do próprio autor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque João não poderia produzir as revelações que ele teve. Ele não poderia fazer nada de si. O homem de si mesmo, ele não é nada. Mas foi Deus, Jesus, que é o autor deste livro, e João somente escreveu. Quando o irmão Branham, ele tomou este livro de Apocalipse, sob a direção de Deus, e começou a nos explicar as 7 eras da igreja. Agora eu quero dizer, este livro das 7 eras da igreja, que nós temos, ou que vocês têm, ele não é o original que o irmão Branham pregou. Ele não é o original. Naquele livro que o irmão Branham pregou, ele saúda a igreja, ele ora, entende? Ele comenta muitas coisas e falou tantas coisas que ele mesmo, depois de ter pregado as 7 eras, isso foi no ano 60, veio no seu coração fazer com que fosse de uma maneira mais simplificada, mais clara, mais aberta. E ele procurou a ajuda de uma certa irmã, eu esqueci o nome dela, mas uma pessoa que já escrevia, né? E ela não pôde. E o profeta pensou, então vai ficar tudo perdido, esses estudos. Porque ao você ler o original, você não vai entender como as 7 eras que vocês têm, que nós temos. Você não vai entender. Mas o profeta disse que pensou que estaria perdido, porque não surgiu ninguém. Então foi quando entrou na cena o irmão Livile, que era amigo pessoal do irmão Branham. Ele era vamos dizer, se não era um teólogo, mas parecia ser um teólogo. E o que fez? O irmão Branham pediu para ele, disse, desde que o senhor me acompanhe, quer dizer, eu não vou fazer a coisa por conta, o senhor tem que me ajudar. E o profeta acompanhou. Então, esse trabalho das 7 eras que nós temos, ele acompanhou ponto por ponto. E quando havia um ponto difícil, o irmão Livile simplesmente se reunia com o irmão Neville, aliás, com o irmão Branham, e o irmão Branham lhe mostrava o caminho, como que era aquele assunto. De tal modo que a conclusão das 7 eras que nós temos, se você comparar com as eras que o irmão Branham pregou, é total. Olha, ficou mais claro, ficou mais compreensível, ficou mais, quer dizer, bem transparente as coisas. E nós vemos que nessas 7 eras que temos, essa que foi corrigida, que ele acompanhou, ele nos fala sobre o ano 77, ele diz, eu creio que por volta de 77, sendo que o original você não vai encontrar isto. Você vai encontrar o profeta explicando sobre aquelas almas debaixo do altar, sobre o 5º selo. Por que ele explicou sobre o 5º selo? Porque ele havia pregado em 63. Sobre a marca da besta,
sobre tantas coisas que nós encontramos nos selos, mas que foi jogado nas eras da igreja. De tal maneira que não se pode dizer, as eras da igreja lá do ano 60. O original, sim, mas esta que ele corrigiu e fez, e ela foi impressa e solta um pouco e dada ao público justamente pouquíssimo antes dele partir. Ela é novíssima, vamos dizer. Ela, podemos dizer, é do ano 65. Apesar de haver um jogo de mensagem, pessoas jogam ali 63 antes do selo, não vale nada. Só depois dos selos. Eu pergunto, ele não era profeta antes? Ou não era profeta? Estatura de um varão perfeito, adoção, e o que mais? Semente da serpente, e tantas coisas, quer dizer, não vale nada? A única coisa que temos que compreender é que o profeta teve etapas do seu ministério. Assim como um aluno vai subindo por etapas, de primeiro grau, segundo grau, e depois vem a faculdade, também Deus foi tratando com o profeta de tempo em tempo, foi amadurecendo. A prova é que quando ele era criança, e lhe apareceu, e aquela voz lhe disse, não bebas, não fumes, não faça isso, aquilo, porque eu tenho uma obra quando tu fores mais velho. Então veja que Deus, ele foi tratando com o profeta à medida que ele foi envelhecendo. Quando ele teve aquela visão ali no Rio Ohio, e aquela voz veio e lhe disse, assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Sabe quantos anos tinha o nosso profeta? 24 anos. Era um garoto. Quando ele teve aquelas 7 visões do que ia acontecer no futuro, visões que cumpriria antes da volta de Cristo. Então veja, e quando chegou o tempo certo, veio a revelação do Apocalipse. E ele nos ensina, bem claro, isso aqui. A igreja, ela sobe no fim da era de Laodiceia. Ela sobe. Apocalipse, capítulo 3, porque no capítulo 4, já a voz diz, subi aqui, e ele diz que aquilo é o tipo do arrebatamento. É bem ali que a igreja sobe, e ela só volta a aparecer em cena, Apocalipse, capítulo 19. Se Deus revelou pelo profeta estas coisas, então deixe como está. É assim, deixe como está. Porque há um perigo muito grande. Quem tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, a revelação que veio para João dos símbolos termina nos dizendo isto aqui. E eu pergunto, e a abertura destes símbolos? E a abertura do Apocalipse? Que nós chamamos abertura da palavra. Ou a revelação da palavra. Ao falar isso, sempre alguém pode dizer, nós estamos numa nova revelação ou numa nova abertura.
Isso é falar abobrinha. Por quê? A palavra já foi aberta pelo profeta. Se alguém me disser que estamos em uma abertura nova hoje, com uma coisa nova, eu tenho que perguntar, você é profeta? Então você é profeta. Quer dizer que antes tudo que foi aberto, quer dizer que não vale nada, está fechado. Agora eu quero voltar a este tema aqui, antes de encerrar para a oração. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, lê e ouve. Quando a pessoa ela está lendo, ela está absorvendo, está compreendendo. É o mesmo que a pessoa quando está ouvindo. Entende? Está ouvindo, está absorvendo, compreendendo. E diz assim, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como Deus abriu a sua palavra neste dia, estas coisas aqui se aplicam para o tempo desta abertura. Porque se fôssemos ficar nós só pelos símbolos, nós iríamos chocar um com o outro. Por isso que teve um profeta para dizer, não, isto quer dizer isto, aquilo quer dizer aquilo, isto é aquilo, e amém. Então, nós devemos dizer aquilo que disse o profeta. É isso aí, irmãos. Mas eu não entendo. Não é você não entender. A Bíblia diz, você creu? Você crê? Não é você entendeu? Não, Deus manda que creiamos. Por isso é ficar como o que está escrito. Mas eu sempre tenho esse cuidado de voltar à mesma tecla. Existem pessoas que não leem. Tem gente querendo discutir os selos, nunca leu nem os livros dos selos. Nunca leu nem os livros das eras, nunca estudou nada. Entende? E simplesmente querem saber tudo. Ora, isso é comer pela mão dos outros. Mas, graças a Deus, Deus, nesta era, permitiu que aquilo que o seu profeta pregasse fosse gravado, e hoje isso foi transcrito, temos em forma de livros. Senão, o que seria de nós? Estaríamos comendo pela mão de um, de outro, cada um poderia dizer qualquer abobrinha por aí, e nós íamos dizer, crer. Por isso, irmãos, eu me baseio aqui. Mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo. O irmão Branham disse para Billy Paul, tu não serás um homem muito velho, e onde nós estamos, tubarão vai nadar aqui. Eu não tenho isso em nenhuma mensagem. Eu não sou obrigado a pregar isso e dizer que vocês devam crer nisso. Esse é um testemunho do irmão Billy Paul. Ele deve crer. Entende? Do Billy Paul. Eu não tenho nenhum assim, diz o Senhor, dentro das mensagens. Por isso, quando nós ouvimos coisas que vêm de fontes extras, quer dizer, fora das mensagens, a gente aprecia, ouve, mas tem uma coisa. Fulano disse, Beltrano disse, fulano falou. Eu não posso fazer isso como uma base doutrinária. Qualquer assunto. Como pastor, eu tenho que dizer a vocês, é por aqui, ó. Está aqui, fecha aqui, vai acolá, e assim por diante. Agora, há pessoas, como eu disse, que não leem, são preguiçosos. E quando lê como uma coisa superficial, como se lê um jornal, somente sem absorver o que está lendo. E aí o que fica?
é como diz, a fé dessa pessoa fica, às vezes, faccionada, dividida. Um parágrafo ali, um pedacinho acolá, outro aqui, outro acolá. Alguém faz uma montagem qualquer, porque as mensagens, irmão, entende? A pessoa pode fazer, você pode usar elas contra o próprio profeta, se você quiser usar elas. Pode usar. Só corta aqui, corta ali, emenda aqui, emenda acolá. Você pode pintar o quadro que quiser. Pode fazer um quadro muito bonito de uma vaca comendo capim em riba de uma árvore. É lindo, mas não é, foge da lógica. Onde você já viu vaca em riba de árvore comendo capim? A pintura pode ser bem desenhada, mas não fecha, não enquadra. Por isso eu digo, volto a bater na minha velha tecla. Você quer entender uma coisa? Por exemplo, esse assunto Cordeiro saiu do trono, ou isso, aquilo, pegue a mensagem, brecha, aquela que o irmão Brana pregou, nos selos, e leia. Leia, pega de ponta a ponta e leia, e veja. É chamado intervalo, né? E leia. Agora, muitos conhecem só uma citaçãozinha aqui, outro risquinho acolá. Ora, isso não é basear o destino eterno em cima de uma coisa, entende? Jogar a fé em cima de uma conjectura, uma suposição. Não, tem dó. Por isso, é preciso saber, quem tira ou acrescenta alguma coisa perderá o seu direito à árvore da vida. Eu não vou dizer, fulano perdeu, ciclano, quem sou eu? Eu me agarro com tudo, para mim, estar lá e ter direito na árvore da vida. Então, eu quero dizer o que está dito, o que diz o profeta, mas quando ele diz algo, a Bíblia diz algo, eu tenho que unir com o restante da Bíblia. Com o restante da Bíblia. Agora, isolar é morte. Isolar é morte. O próprio irmão Brana enfrentou isto nos dias dele, que ele estava aqui mesmo. Ele disse, pegaram minhas fitas, fita cassete, né? Cortaram, pegaram outra, emendou ali, e fizeram eu falar coisas que eu não falei. O diabo fez a mesma coisa com Eva. Deus tinha dito, não coma da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele só inverteu e fez uma forma de pergunta. Não disse Deus que podeis comer de todo fruto? Deus havia dito. Daí Eva completou. Só não podemos fazer isso. Quando ele cativou a mente de Eva, ali está o problema. É a curiosidade. Cativou a mente com a pergunta, né? Aí, o que ele fez? Ele asseverou algo contrário. Do que era para conhecer, não do que era o fato. Deus sabe o que dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão. Era ou não era certo? Mas Deus tinha dito que não comesse. As coisas começam, irmão, é muito fino, é um gelo fino. É igual um trem de ferro. Aqui ele vai indo no seu trilho. Para ele sair desse trilho, você nunca vê ele fazer como um carro, pega e faz uma curva de 90 graus. Não. Se encosta ali, quem conhece sabe, né? Um outro trilho, mas bem fininho, cortadinho, fininho, que ele casa com esse trilho aqui.
E a coisa, e o trem vem e entra por ele, vai indo, vai parelho, vai assim, vai. A tal ponto que, de início, é difícil uma pessoa perceber. É difícil perceber. Mas dali um pouco você diz, mas veja onde está esse trem. E diz o profeta, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Depois acontece qualquer coisa, você diz, mas antes parece, porque, como diz o profeta, toda mentira tem que ter verdade, senão ela não pode enganar. Mas o que eu quero aqui, você, como diz a Bíblia, bem-aventurado aquele que lê. Leia. Leia as mensagens. E se você puder ler as mensagens, como diz, de acordo como o profeta, em ordem, como o profeta veio pregando, você vai compreender como Deus foi trabalhando e tratando e modelando e foi abrindo a palavra. Então, leia, estude, compara, absorva isso. E isto é como você criar raízes fortes, profundas, a sua fé fica bem arraigada. E outra coisa, se há algo que você não sabe, como seu pastor, é teu direito. Você põe no papelzinho, pastor, e isso, e aquilo. É teu direito de querer saber. Apesar, irmãos, eu quero dizer a vocês, Deus nunca me permitiu, aliás, graças a Deus, eu nunca estive envolvido com nenhuma doutrina errada até este dia. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, porque a gente muito bobinho, achava que sempre seria uma beleza, né? E Deus me disse, não te deixes entrar em confusão, amando os teus. Entende? É isso aí. E eu simplesmente descansei e deixo o tempo rolar. Deixa o tempo rolar. E graças a Deus, o Senhor me tem conservado até este dia, e creio que Ele irá me conservar sempre. Então, se eu sei, eu lhe direi, é assim. Se eu não sei, eu vou lhe dizer, não sei. Não é porque eu sou pastor, respondo tudo, sei tudo. Não, que é isso? E diz o profeta, se um homem responde tudo, ele está errado. Porque ninguém sabe tudo. Houve perguntas para ele mesmo, ele disse, não sei. Mas é teu direito de você querer saber. Agora, eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês. E termino aqui. Nunca seja uma pessoa demasiadamente curioso. Eu não me preocupo, irmão João, a respeito do futuro. Como que é lá Nova Jerusalém, de que jeito vai ser o milênio, ou isso e aquilo. Entende? A gente lê, estuda, não é por isso que a gente não sabe o que tem dito o profeta sobre essas coisas. Eu sei. Mas eu não me preocupo com isso. Vocês sabem com que realmente eu preocupo? É para estar classificado no dia do arrebatamento. Quando chega lá, eu fico sabendo, eu não me preocupo com isso, aquilo, o que vai fazer o anjo Gabriel, Miguel, Rafael, ou Uriel, sei lá quem mais. Amém. Eu quero saber o que me pertence, o que me ajuda a eu estar ali. É a vida vivida. É a vida vivida. É o sinal.
Porque sem ter o Espírito Santo não pode estar ali de jeito nenhum. É com isso que eu me preocupo. E nós viemos à igreja, diz o profeta, sempre diz, quando você vem à igreja, para saber onde estão as suas falhas. E como nós ficamos sabendo? Quando ouvimos como temos que fazer o correto. Essa deva ser a preocupação. Agora, quando você encontra uma pessoa que quer saber tudo e fica fuxicando e mexendo por tudo, irmãos, logo essa pessoa está procurando chifre e cabeça de égua, sabe? E vai achar. Se uma pessoa tem a inclinação, aquele vírus, aquela propensão para coisa errada, se não cai nesta, cai em outra. Se não cai na outra, vai cair na outra. É como a mulher de Ló. Se ela não olhasse para trás ali, mas o que estava dentro dela, em algum lugar do futuro, faria ela voltar. Faria ela voltar. Então, leia as mensagens, estude. Conheça o que diz o profeta. E aqueles pontos que marcam o teu coração, sobressalentes, você sublinha, vai vendo. Agora, nunca estude para discutir, nunca estude as mensagens para querer saber mais do que os demais, não é um bom espírito. Nunca estude ela somente para querer saber mentalmente, ter conhecimento, mas estude elas para conhecer e aplicar. O que toca para você aplicar, aplique. Faça isto. Então, por isso diz, aquele que lê e os que ouvem, e guarda. Eu não quero só ouvir, eu não quero só ler, eu quero guardar. Você também? Eu quero guardar, então vamos guardar. É o que Deus tem nos dado. Deus os abençoe, que o Senhor possa nos ajudar. E eu creio desta forma, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Não é preciso eu dar uma mãozinha para ele me aperfeiçoar, não. O que eu preciso é sair do caminho e deixar ele pensar por mim, fazer por mim e me encaminhar, me inclinar para o lado que eu deva ir. E você também. Que o Senhor nos abençoe e boa noite a vocês da internet. E agora nós vamos orar por uns momentos. Que vocês aí em casa também possam orar. Não é certo? Faça das coisas de Deus algo sério. Quando você vai ler, leia. Quando você vai ouvir um hino, ouça o hino. Quando você vem ao culto, dedique a sua atenção, consagra-te para ouvir e aplicar a palavra. Não leve as coisas de Deus de qualquer maneira. Se há uma coisa que não é recomendável, põe ali uma pregação e as pessoas estão conversando e conversando por cima ali. Entende o quê? Não está entendendo nada. Não vai me dizer que você ouviu a pregação. Então, apague. Apague. Na hora que você tiver tempo, você para e você ouve. Na hora que você tiver tempo, você para e você ouve. Senão vai virando o quê? Um mau hábito. As coisas vai se tornando assim tão superficial e vira uma tradição, um hábito péssimo e, por fim, Deus passa por cima e a pessoa não percebe mais. Leve as coisas de Deus a sério, leve a sério. Quando você vê a palavra falando, porque esta é a mensagem que Deus tem nos enviado. Você quer ver a grandeza dela? Talvez você não esteja vendo aqui.
porque já acostumou, nasceu aqui, cresceu aqui, mas vai, bata em outra porta ali fora. Vai fazer uma visita por aí. Você vai perceber a diferença. E às vezes um filho só dá valor na casa do pai quando eles arredam o pé da casa do pai, passa fome por lá, comeu umas bolotas de porco. Aí sim, na casa do meu pai tem fartura. Reconheça o que Deus vos tem dado. E, como diz a Bíblia, sede agradecidos. Amém. Aleluias. Vamos, irmãos, senão termina pregando ainda. Deus abençoe. Vamos orar por um instante, vocês em casa, se querem também, dedique a oração por uns momentos. Só que vocês que estão de touca, tira as toucas na hora da oração, né? Mesmo dentro da igreja, deveria que ser.